Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a psicóloga Maria Rodrigues e nós temos esse encontro aqui toda segunda-feira, às 6 horas da manhã, para te tirar aí da cama, para que você possa aprender, mais habilidades aí para cuidar da sua criança ansiosa e ver essa transformação da sua criança ansiosa para uma criança autoconfiante e o que a gente vai fazendo nesse processo. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre algumas condições que você provavelmente passa aí com a sua criança e dicas, então, de como é que você pode estimular a sua criança ansiosa a ver outras coisas. Eu digo que a criança ansiosa, ela usa uma lupa, né? Então, eu quero usar essa analogia hoje para te ajudar a entender como é que a sua criança entende, né? Ela observa aí as ameaças, ela observa o mundo e quanto mais há entendimento, pais, quanto mais há entendimento de como é que a sua criança está vendo, de como é que ela tem sentido, né? Isso te ajuda nesse processo. E não para que você possa se fundir a ela, e eu falo que a empatia não é isso, não é você se fundir a pessoa e sofrer como ela, mas é que você possa entender o que tem acontecido, né? Qual aí é o ponto que ela tem olhado, né? Você se colocar nesse mesmo lugar, mas você não vai esquecer que você continua sendo o pai e a mãe, né? Então você vai se aproximar do seu filho e poder ajudar então com as habilidades que ele não tem conseguido. Não é se colocar no mesmo lugar, ver ali aquela situação e depois, né, chorar junto ou ficar com medo junto. É por isso mesmo, essa é uma situação muito ameaçadora e aí fica ali parado. Né? A nossa posição e o que eu tenho ensinado vocês é que vocês se aproximem mais com as habilidades de pai e mãe. Se você acha que você não tem, acompanhe esses conteúdos. Durante esse final de ano, dezembro e janeiro, eu vou intensificar, né, os conteúdos aqui para te ajudar. Então, quais habilidades que você precisa? Então, pensa aí que a sua criança ansiosa, ela usa uma lupa quando ela está observando uma situação ameaçadora. Ela reconhece, né? Se ela reconhecer uma situação como ameaçadora, ela vai colocar essa lupinha. E o que a lupa faz? Faz com que a gente consiga observar melhor a situação. Se você já passou por alguma situação estressante na sua vida ou de preocupação, acredito que sim, né? Lembra aí, né? Como foi naquele momento essa situação para você? Provavelmente você também usava uma lupinha dessa e acreditava que a situação era enorme, porque você estava realmente, né, passando por ela, você estava dentro dela e provavelmente ele consumia todos os seus pensamentos, consumia todo o seu tempo, toda a sua energia nessa situação. A sua criança ansiosa, ela tem uma predisposição a já fazer, o cérebro dele é preparado, o cérebro dela é preparado para que ela supervalorize, né? Ela valorize e ela tem uma hipersensibilidade a essas situações. Tudo que pareça ameaçador, ela vai colocar essa lupinha. E aí essa lupa vai fazer com que pareça que é muito maior, né? E isso é uma resposta fisiológica realmente da ansiedade. Por isso que eu tô ensinando hoje para que você entenda que realmente isso acontece dentro do cérebro do seu filho. Né? Então, quando aciona na amígdala, essa resposta de luta ou fuga que eu já trouxe aqui para vocês, se você está chegando hoje aqui nesse conteúdo, você pode acessar, né, essa live que eu falei só dessa resposta. Mas quando é acionada essa resposta dentro do cérebro, ele vai fazer com que os olhos fiquem atentos somente à ameaça, até a visão periférica, né? Ela é como se ela fosse desativada, né?
fica só no foco daquela ameaça para que ele possa lutar ou fugir. Todo o corpo se prepara para isso e gera realmente essa condição fisiológica de que preciso fazer alguma coisa para agir nessa situação. E todas as outras funções do corpo, por exemplo, outros órgãos do corpo que não precisamos para aquele momento, o estômago, por exemplo, né, ele passa a ficar desativado, né? O sangue sai dessas regiões para ir para as regiões que ele acha que ele vai precisar usar. Então, a sua criança pega essa lupa realmente, e aí todas essas situações estão sobre essa lupa. E essa lupa faz eles verem coisas que provavelmente a gente se pergunta, né? Mas como é que ele... por que é que ele acredita nisso? Né? Não há nenhum risco aqui, não há nenhuma ameaça aqui real, por que é que ele acredita nisso? Então, volta aí a fazer esse exercício de quando você estava dentro de uma situação, dentro de um problema, né? Problema financeiro. Normalmente é o que a grande parte das famílias trazem. Você estava nesse problema financeiro e você achava que uma dívida ou que ia ser impagável ou que nunca ia se resolver isso, né? Isso tomava conta né, de todas as situações ali da sua vida, e hoje, alguns anos depois, você pode observar e falar assim, nossa, passei. Né? Parecia que aquilo ia tomar conta, que eu não ia conseguir resolver, né? Que era um monstro muito grande. Tem um livro que ele fala assim, as crianças ansiosas parece que criam dinossauros, né? Elementos grandiosos ali, assustadores, mas a gente tem que lembrar eles que os dinossauros não existem mais, né? Nós precisamos trazer isso para a vida da nossa criança ansiosa. Então hoje eu quero te incentivar usando essa analogia para que você possa ajudar o seu filho a pegar essa lupa, né? Essa é uma condição que a sua criança tem, né? Ela tem essa condição, então a gente não precisa retirar essa condição, né, de às vezes focar em alguma situação, mas a gente precisa ajudá-lo a usar essa lupa em outras situações. Então é um incentivo para que ele use a lupa do detetive. E eu vou colocar aqui alguns pontinhos para que você possa estimular a sua criança a observar. Ele coloca a lupa principalmente nas situações de ameaça. Essas são as situações que o seu filho provavelmente vai colocar aí como grandiosos, supervalorizar. E aí, como ele supervaloriza uma ameaça, né, em outra parte, ele acredita que ele não vai dar conta. Até porque ele se vê com as habilidades que ele tem hoje e ele acredita que ele não dá conta. Eu estava fazendo, né, os estudos sobre habilidades sociais, faz parte também do programa, né, Filho Ansiedade Zero, e fala disso, né? Não só uma criança ansiosa, uma criança tímida, né? Ela também falta habilidades sociais. E essa falta de habilidades sociais faz com que ela creia, né? Que ela acredite que ela não consiga lidar bem com as situações sociais. E pode ser que está acontecendo isso com a sua criança. Então a gente trabalha com a criança ansiosa nesses dois pontos. Manejar a ansiedade, mas também, contraponto, ensinar essas habilidades. Isso é aprendido, isso é treinável. E aí você vai fazer o seu filho usar então a lupa no lugar diferente. Não só na ameaça, e pode ser que você não consiga retirar nesse primeiro momento essa lupa dessas situações, mas você vai ensiná-lo a usar essa lupa em outras situações também. Então, vamos incentivar os nossos filhos ansiosos a trabalhar com a lupa do detetive. Quanto mais analogia, né, a gente possa utilizar aí com a nossa criança, é melhor esse trabalho. Você pode comprar uma lupa para ele, né? Isso
bem baratinho. Você comprar essa lupa para ele e falar que a partir de agora ele vai começar a usar essa lupa para observar outras situações. Né? Isso é muito legal e eu tenho certeza que a sua criança já faz diferença você começar a ter consciência de como é que ele tem usado isso e como é que ele pode utilizar de forma diferente. Meu olho tá com uma sombrinha aqui. E vamos lá. De poder então falar para ele, vamos usar essa lupa num lugar diferente, filho. Quais outras situações, então vou colocar aqui alguns lugares que você, junto com seu filho, vai incentivá-lo a usar essa lupa de uma forma diferente. Né? Ele tem usado a lupa somente, provavelmente, para situações que ele acredita que sejam ameaças. Né? Então, uma formiga vira uma formigona. Né? Qualquer coisinha, né? Um cachorro vai virar, né, quase um leão porque parece que vai me matar. Todas as situações ele vai caindo em armadilhas do pensamento. E o que é isso? As armadilhas do pensamento eles fazem, né, de forma geral. Tem algumas aqui que eu peguei que é o que traz essa lupa aí dessa situação ameaçadora. Ó. Ele coloca que as situações, ele coloca uma lupa sobre as situações negativas, né? Então, e despreza todas as situações positivas. Todas as outras situações que às vezes você vai colocar para o seu filho, né, que são situações positivas sobre aquela condição, aquele lugar. Não, morro de medo daquilo. Mas quais são as situações positivas? Não, isso é desprezado. Naquele momento é só a única coisa negativa que tem é valorizada. E sempre vai existir situações negativas para todas as condições, né? Para todas as situações vai ter algum ponto negativo. Dentro de nós, do nosso comportamento, nós também temos comportamentos negativos. Sempre. Não há nenhum justo, né? Não há nenhum que não tenha algo que não precise melhorar. Todos nós temos e todas as situações vai ter algo negativo, né? E mais a sua criança, ela só reconhece isso, né? Então ela vai dar um hiperfoco nessa situação e só isso é que ela vai ter observado. Outra coisa é que ela vai sempre pensar em desastres, né? Uma situação que possa ser um acidente, uma situação que possa acontecer realmente alguma situação de risco, não é só um risco, é um desastre, né? Ela vai hipervalorizar, ela vai crescer esse elemento e certamente eu vou morrer ou vai acontecer alguma coisa muito ruim. As crianças, né, que têm transtornos mesmo de ansiedade e outras condições, tava tentando me lembrar o nome aqui, um ataque de pânico, perdão, né? Os ataques de pânico, eles realmente acreditam nessa crença, né? Que, né, se tiver uma crise de ansiedade, provavelmente vai morrer, né? Eu vou ficar sem ar, eu vou morrer e eu não posso então sair, então, ou às vezes tem esse ataque, né? Acreditando que mesmo naquele lugar onde eles estejam, que realmente vai acontecer uma coisa muito ruim. E as coisas negativas sempre são ampliadas, né? A gente fala da armadilha do pensamento porque a sua criança ansiosa, ela tem uma distorção cognitiva. Ela vai ter uma resposta fisiológica, que eu falei que essa resposta de luta ou fuga, e ela também tem esse cognitivo que cai, que a gente tem essas falhas, né? Tem essas situações que são crenças erradas sobre as situações. Ela tem uma distorção, né? Na psicologia a gente vai chamar sobre distorção cognitiva. E a sua criança está acreditando em situações que realmente não são reais. E por isso que você vai aproveitar essa lupa dele, não jogue a lupa fora.
tá? Mas agora passe a usar essa lupa de uma forma diferente. Ensine o seu filho em todas as situações, usando o cotidiano. Você não precisa trazer elementos além do que ele já vive, porque a intenção é que ele possa realmente aprender a estar no mundo onde ele já vive, né? Com os amiguinhos dele, com a escola, com as atividades que ele já faz. Desculpa. E é para que ele possa agora usar então essa lupa nessas situações, né? Como é que a gente pode ajudar o nosso filho ansioso, né, a olhar de um formato diferente? Isso é uma das propostas. Eu tenho falado sobre o manejo de ansiedade, dele lidar, dele fazer o controle dessas emoções. Mas como é que a gente também vai ajudar o nosso filho a pensar de uma forma diferente? Para isso, para que ele possa não só, né, colocar a lupa ali sobre a ameaça e achar que aquela ameaça é um desastre, vai morrer, vai acontecer alguma coisa muito ruim, eu não posso fazer isso porque eu não consigo, né, porque vai acontecer uma coisa muito, né, ruim mesmo com ele. Ele acredita que vai acontecer uma coisa muito ruim com ele, ou em algumas situações, né, esse transtorno fóbico de separação, né, que a criança não pode ficar longe às vezes do pai ou de uma figura da mãe ou de uma figura muito próxima. Ela também acredita às vezes que vai acontecer um problema lá com a pessoa. Se ela se distanciar da pessoa, vai acontecer algum problema com ela, né? Nessas situações a gente vai então ajudar os nossos filhos a contrapor, a questionar os seus pensamentos. Tenho repetido isso em vários conteúdos meus aqui, né? Não só para uma criança ansiosa, mas ensine o seu filho aqui. Os pensamentos, eles mentem, né? A nossa mente mente pra gente. Tem essa distorção, principalmente para criança ansiosa. Nós temos que ensinar que esse é um formato que a mente dele tem trabalhado, mas que não é funcional para ele, né? Que ele precisa saber questionar os seus próprios pensamentos, porque isso não é a melhor forma ali dele estar usando a mente dele. A mente dele erra, cai em distorções, cai em armadilhas, né? E ele aprendeu ao longo da vida assim, né? Já com predisposições, né, biológicas, genéticas para isso, né? E às vezes reforçado pelo ambiente, né, pelo lugar, a família ali onde ele está, mas que ele pode mudar isso. O importante, e é uma fala sempre de esperança que eu trago para os pais, por isso que eu trabalho aqui com os pais das crianças ansiosas, porque é verdade, é estudo, é psicologia científica, né, não é balela, que nós podemos ensinar para os nossos filhos, né, que eles podem pensar diferente. Eles, sabendo que eles caem nessas armadilhas, eles precisam saber então como é que eu vou não cair nessa armadilha. E quando você usa esses elementos simbólicos para eles, né, ó, eu vou comprar uma lupa para que você não caia mais nas armadilhas do seu pensamento. Isso e você chama eles para esse desafio. Vamos então evitar cair nas nossas armadilhas, né? As armadilhas têm te colocado, têm te limitado, têm te trazido, ampliado o seu medo, têm colocado para você que você não consegue fazer, né? Que aquilo lá ele é impossível de você conseguir. Então vamos usar a nossa lupa agora para quê? Para que você possa observar evidências. Você vai chamar o seu filho para ser detetive. E detetive avalia evidências. Tem um desenho, né, na Netflix que é uns ursinhos, que eu não lembro agora o nome, precisaria agora do Benjamin, né, que eles falam isso, né, na musiquinha de entrada, que eles vão analisar evidências. E é exatamente isso o convite, esse é o convite para o seu filho. Uma criança que está sofrendo com ansiedade precisa ser convidada
a usar todos os recursos que ela tem para avaliar evidências. Se estamos caindo em armadilhas do pensamento, seu pensamento tem ido só para um foco, quando a gente vai avaliar a realidade, ela é outra. Ela realmente é outra. Né? Então, quando o seu filho vai avaliar evidências, ele vai observar todas as situações que estão acontecendo, todas as opções que ele tem, né? Os fatos antigos, os fatos que estão envolvidos naquela situação agora, ele vai avaliar o potencial dele também para lidar com aquela situação, porque pode ser que aconteça alguma situação de risco, sim. Se eu vou andar de bicicleta, tenho muito medo, mas eu posso cair. Sim, você pode cair. Mas quais são as habilidades que você tem para lidar com o machucado? Né? Você vai vir, vai lavar, vai sarar daqui a 2, 3 dias. Você tem essa habilidade. Então, ensine o seu filho aí a ser um detetive. Quando ele te falar de uma situação que ele colocou uma lupa e acredita que ele não dá conta, vamos avaliar essa situação. Quais são as evidências? Quais são os fatos passados? Quais são os exemplos de pessoas, de crianças da minha idade que estão vivendo, que estão acontecendo essas situações? Né? Vamos avaliar, e nós normalmente temos dificuldade de ajudar os nossos filhos nisso, porque às vezes não é uma prática nossa avaliar o nosso comportamento e as nossas evidências. Nós ficamos só na sensação, né? Como foi a pandemia às vezes, tá? O terror que foi causado e as sensações dos jornais e tudo aquilo que foi passado, e às vezes a gente não conseguiu avaliar evidências, né? É o que realmente estava acontecendo, que a gente tem que se cuidar, sim, né? Mas assim, não por gerar esse sentimento aí de uma situação que vai nos matar e que todo mundo vai morrer e que vai faltar comida e que vai como a gente achou às vezes lá no início. Não que muitas pessoas não morreram, eu tenho muita consideração, muitos familiares, né, muitas pessoas sofreram, ainda sofrem com isso. Mas essa sensação que é causada de só colocar o hiperfoco ali, nessa situação de ameaça, às vezes nos tirou a condição de usar a lupa para todas as outras condições que a gente tinha relacionado à pandemia, né? E os nossos filhos, às vezes, por ter ficado em casa muito tempo, né? Por ter realmente, às vezes, escutado tantos jornais com a gente, às vezes ter perdido familiares próximos por causa do Covid, da Covid, se entrou nesse mundo e as outras evidências foram descartadas, né? Todas as outras condições positivas que também vivemos, nós vivemos, né? São 2 anos, 3 anos quase, mas nós vivemos e sobrevivemos. E o que nós vivemos nesse período? Não foi só coisa negativa, né? Não foi, eu estou aqui com vocês por causa disso, né? Então, o que é que o nosso filho precisa ver? Coloque ele para avaliar evidências. E o que é avaliar evidências? Você vai precisar dessa lupa e você vai precisar de uma folha de registro, onde essa criança, e eu já falei desse exercício aqui para vocês, né? É o quadro do pensamento curioso. A sua criança precisa ser estimulada a fazer esse exercício. Essa é a sua preocupação. Que evidências você tem sobre essa preocupação? No final desse exercício, gente, quanto mais elementos vai sendo pesquisado aí sobre essas situações, como que foram as situações passadas, teve um morro de medo do cachorro me morder. Quais foram as situações com o cachorro anterior? Quais são as experiências que a criança tem com o cachorro? Né? Os cachorros, todos os cachorros vão morder? Todos os cachorros que chegam perto porque vão morder? Né? Todos os cachorros são bravos, né? Você vai pegando todas as experiências que ele tem, isso é um exemplo e você vai utilizar disso. Todos os exemplos que já existem sobre esse fato. Quanto mais coisas você colocar aí, no final precisa sair uma frase.
No final de todo esse registro, ele vai ter um pensamento agora, uma frase objetiva e tranquila sobre a situação, né? O cachorro, a maioria do cachorro só vem me cheirar e para me dar carinho, né? Saindo com essa frase, porque essa é a verdade, né? Quando a gente vai ver evidências, nós colocamos realmente em números, né? Então a criança hipervaloriza 1% que deu errado, ou 0,01%, e os 99,9% que dão certo, ele descarta. Então, para ajudar o seu filho, você vai usar essa lupa, avaliar a evidência. Se ele é pequenininho, escreve com ele, né? Faz com que ele observe essas situações, mesmo que ele não entenda tão bem, e saia com uma frase que você vai utilizar das próximas vezes que ele falar sobre essa ameaça ou que ele não quiser passar por essa situação. Saia com uma frase de esperança, uma frase corajosa, uma frase aí positiva, uma frase tranquilizante, para que a sua criança vá gravando isso. Só que agora não é só falar uma frase que só você que acredita, com a sua condição de observação você entendeu que ela é tranquila. Quando você faz esse processo de observar o próprio comportamento, de analisar, de estudar com seu filho isso e sai com o resultado, ele participou do processo e a mente dele está mais preparada para essa resposta, né? Você vai construir com a sua criança essa resposta. Você só não fala, ai filho, mas o escuro não tem nada. Você tem medo do escuro, mas não acontece nada no escuro. Mas quando você constrói com ele, vai avaliar evidências, vai observar as outras noites, acende e liga a luz, né? Observa seu ambiente, vê se alguma coisa mudou de lugar, observa os barulhos. Você vai fazer ser um detetive por alguns dias, algumas horas aí, para escrever com seu filho um diário, né? Escrever aí um quadro que realmente está todos os elementos de evidência sobre aquilo. E avaliando isso, ele vai sair com essa frase tranquilizante. Não quer dizer que vai mudar de uma hora para outra. E se você tem me acompanhado aqui, você sabe que ele ainda vai chegar para o enfrentamento, né? E essa é a base final, enfrentando e aumentando habilidades sociais. Mas é parte desse processo. Utilize os elementos simbólicos, lúdicos que o seu filho tem para trabalhar, para ajudá-lo a enfrentar a sua ansiedade. Senão ele vai usar essa lupa só para analisar a ameaça. E aí ele vai supervalorizar a ameaça. A lupa faz isso. Vejo de muito perto e pareço que é enorme. Vejo de muito perto e pareço que é enorme. Quando a gente se distancia, anos que aconteceu isso, eu consigo observar, estou viva. Nossa, me angustiou tanto aquilo naquele momento, parecia que eu não ia sobreviver, mas estamos aqui. Ensine o seu filho a não precisar do tempo para isso, né? Ou da distância para isso, né? Que eu falo assim, a criança ansiosa, se ela fica mais distante da situação ameaçadora, ela vai acreditando que aquilo ainda é uma ameaça, ela enaltece aquilo ainda e realmente fica mais difícil, né? Porque se ela também, eu tô falando que ela tá super valorizando e a gente tem que usar a lupa para valorizar as outras coisas, mas não quer dizer que ela não vá para aquele enfrentamento. Um dia ela vai chegar para esse enfrentamento de pouquinho em pouquinho. Ela vai se aproximando dessas situações, mas sabendo das condições que ela já tem para trabalhar com isso. Então, primeiro faça esse ponto aqui que eu tenho trabalhado com vocês, né? Coloque aí, use a lupa. Use a lupa para que ela possa observar não só a ameaça, mas todas as outras situações que ela tem na vida dela, todos os outros fatos, tudo aquilo que realmente aconteceu, né? E avalie em números, dê porcentagem, avalie em relação às outras situações,
né, a todas as outras situações que realmente o cachorro não mordeu, né, que ela tá bem. Avalie isso junto com a sua criança. Isso é um ótimo exercício para que ela possa avaliar o seu próprio pensamento. Ensine o seu filho a questionar os próprios pensamentos, né? Porque podem vir, mas são erros cognitivos e ela pode entender melhor como é que ela pode organizar esses pensamentos de uma forma não é mentirosa, é objetiva sobre a realidade, não é só positivismo, mas ela observar realmente o que tem acontecido, porque a sua criança ansiosa, ela não observa o que realmente tem acontecido. Ela valoriza uma situação e aquilo é o que tem acontecido para ela. Mas quando ela avalia realmente as outras situações, não é isso não. Né? Aconteceu uma vez, mas das outras 10 vezes isso não aconteceu, tá bom? Então esse é meu convite de hoje. Ensine o seu filho a usar a lupa de uma forma correta. Ensine as outras opções que ele tem para usar a lupa, que às vezes ele não sabe ainda. Gente, estamos aqui acompanhando. Se você tem gostado desse conteúdo, clica aqui, dê o seu coraçãozinho, curte essa live, compartilha com outras pessoas. Nós estamos aqui, eu estou aqui realmente trazendo esses conteúdos porque eu tenho visto os benefícios dentro da clínica, dentro do programa e vamos espalhar essa mensagem, tá bom? Beijo, gente!